Olá você, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Ponto a Ponto, o podcast do jornal Maringá Post. Estamos mais uma vez aqui para uma conversa que não envolve apenas a nossa cidade, envolve o nosso estado, o Paraná. Hoje a gente recebe com muita alegria o secretário de Planejamento do Paraná, Ulisses Maia. Ulisses que foi prefeito em Maringá, foi vereador, trabalhou, atuou na administração como chefe de gabinete, como diretor do PROCON, foi e é, na verdade, advogado em nossa cidade e ele está com a gente aqui para essa conversa. Mas, antes de cumprimentá-lo, eu quero convidar você que nos acompanha a estar com a gente também nas nossas redes. Nosso site é o maringapost.com.br, ali a gente tem a cobertura política, as questões do dia a dia de Maringá e de toda a região, mas também estamos nas redes, no Instagram, no Facebook, no X, no Threads, no LinkedIn, enfim, e os nossos vídeos também, nosso podcast no canal do YouTube, que você pode se inscrever, pode acompanhar ali, sempre um bate-papo produtivo a respeito da nossa cidade. E o podcast, o Ponto a Ponto, é produzido em parceria com o VMark Studio. Você também pode conhecer mais sobre o VMark nas redes sociais. Bom, Ulisses Maia com a gente aqui. Alegria te receber, satisfação. Muito obrigado por aceitar o convite e tirar esse tempinho na agenda para falar conosco. Imagina, muito obrigado, Ronaldo. Eu que agradeço imensamente a oportunidade. Já faz dias que eu queria vir aqui conversar com você, participar do podcast do Maringá Post e conversar, né, sobre assuntos que sejam de interesse aí da população de Maringá, do Noroeste e do Paraná como um todo. Eu mencionei um pouquinho da sua trajetória, e é só um pouquinho mesmo, porque tem muito mais aqui, mas eu recordo que talvez uma das nossas primeiras conversas foi ali mais ou menos em 1997, quando você assumiu como presidente, o presidente mais jovem da Exato. Câmara de Vereadores de Maringá. E desde então você tem vivido a política muito intensamente. Mas você já me contou que a política aconteceu para você, inclusive, antes disso, né? Ronaldo, eu, desde que me conheço por gente, eu estou envolvido com a atividade política. Já no colégio, quando eu fazia ali oitava série, primeiro ano, por aí, que eu tinha 14 anos, foi fundado o centro acadêmico, que lá na época chamava Centro Cívico, né, do Colégio Santo Inácio, e eu já participei ali da atividade estudantil. Aí logo em seguida, com 15 anos mesmo, acompanhando o meu irmão, Ricardo, foi na fundação de um partido político. Então, eu tinha 15 anos, aí comecei a fazer as filiações, participar das reuniões. E aí, no ano seguinte, 86, eu tinha 16 anos, foi a primeira campanha que eu participei diretamente. Eu participei até de ajudar a apresentar os comícios que tinha, né, na região. E aí, portanto, começou com 16 anos e fiz agora 56. Então, deu 40 anos. Nesses 40 anos, todas as campanhas que tiveram, eu participei. Ou apoiando, né, coordenando, porque com a minha experiência eu passei a atuar na área do direito eleitoral, me especializei como advogado eleitoral, então atuando como advogado, como coordenador, disputando eleição de uma forma ou de outra. Então, há muitos anos estou ligado. E a primeira que eu fui eleito efetivamente foi essa eleição, né, que me deu muito orgulho, porque foi a primeira, em 96, eu tinha 27 anos, e um fato curioso foi porque já quis ser candidato a presidente. Normalmente os presidentes são os vereadores reeleitos, os vereadores mais antigos, né? E eu falei, não, eu vou disputar a presidência, e fui eleito por unanimidade. Naquele ano, a Câmara de Maringá tinha 21 vereadores, melhor dizendo, 21, né? De PT a PL, vamos assim dizer, né? De 21 vereadores, eu tive os 21 votos. Foi um fato bastante interessante, porque foi o único na história, né? E ali a gente começou a fazer algumas inovações, mostrando esse meu jeito de trabalhar, por exemplo, sessões itinerantes. Eu vejo a Assembleia agora com o Alexandre Cury, né? Sim. Fazendo sessão itinerante, muito bom, importante, mas eu fiz isso aqui em 97. A gente fala de internet hoje como algo absolutamente normal, mas naquela época a internet estava começando. Aí eu trouxe ela para dentro da Câmara, e mais importante do que isso, Ronaldo, não tinha a TV Câmara Federal, TV Senado, não existia essas TVs onde hoje você assiste o que está acontecendo no Congresso, na Assembleia, né, ou na Câmara, pelo YouTube, que seja. Eu trouxe a TV para dentro da Câmara, num semi ao vivo. A TV era RTV de Maringá, Canal 10, a época que filmava com fita,
né? Então a gente começava a sessão 7 horas, começava a filmar. Dava meia hora, tirava a fita, levava de moto ali na TV. Então, de fato, tinha um delay aí de meia hora. Mas aí começava a transmitir. Foi a única Câmara, o único poder legislativo do Brasil a fazer isso. E isso mudou a imagem da Câmara. Porque você já imaginou você fazer uma reunião com 21 vereadores, sem internet, sem público, sem ninguém acompanhando. Agora você faz uma reunião com 21 vereadores, com uma câmera mostrando para o mundo aquilo ali. Muda o jeito do vereador falar, o jeito dele se comportar, o jeito dele vestir. Então foram algumas mudanças assim bastante culturais que a gente fez naquela época. Essa sua participação, sempre de tentar fazer de maneira diferente, né? Uma transmissão, a maneira de atuação política, sempre teve muito um olhar para a comunicação. A gente costuma Sim. brincar, né, que você, mais do que um político, é um grande comunicador. Né? E tem que De onde ser. nasceu esse gosto pela... Olha, eu gosto muito realmente de comunicação, mas o que eu entendo é que o político deve obrigatoriamente, através da comunicação, prestar contas. Porque a maior reclamação das pessoas, a maior, não achei outra ainda, evidentemente fora a corrupção, né? Mas a maior reclamação do eleitor é o sumiço do eleito. Por quê? Chega na campanha, vai ali na feira de domingo, na época da campanha, tem 200 candidatos, não tem nem como andar de tanta bandeira. Normal, tem que fazer campanha. Agora acabou a eleição, quem que vai na feira visitar de ano em ano, independente de eleição? Raramente, eu sou um que vou. Não perco um domingo, um sábado, eu faço as visitas o período inteiro, porque eu entendo que o político ele tem que ter essa proximidade com as pessoas, ou física, entendeu? E quando não física, não é possível física, você usa a comunicação. Essa é a essência, né? Com a comunicação você presta contas, você fala com as pessoas, você ouve críticas, claro que ouve críticas, mas você ouve crítica e usa como forma de construção, para você melhorar o trabalho. Então, eu já desde criança lá, vendo as campanhas e vendo as pessoas reclamar. Sumiu, hein? Sumiu, né? Então eu falei, não, eu vou mudar, eu vou ser diferente. E fiz isso desde o meu primeiro dia de mandato de vereador e continuo até hoje como secretário de Estado. Sábado passado, eu estava lá no Parque Itaipu, fui lá até ver o seu Lourival tocando um acordeão, fui lá na feira do Parque Itaipu, andei na avenida, fui na padaria, fui no comércio, depois vim na Brasil, porque estava aberto o centro, primeiro sábado do mês, andei na Brasil ali, mais ou menos da Getúlio Vargas até Americana, por ali, e fiquei ali conversando com as pessoas. Não é ano de eleição, não tem nada a ver, mas é uma coisa que eu faço, porque entendo que devo fazer isso como satisfação para a população, e fora isso, honestamente falando, porque eu gosto. Entendeu? Então eu gosto de estar próximo, de conversar, de comunicar. Esse é um ponto também curioso. Quero voltar ainda um pouquinho a essa questão da comunicação, mas já que você falou sobre eu gosto, né? Tem muito a ver com personalidade, né? Porque evidentemente essa exposição, para algumas pessoas às vezes um pouco mais tímidas, mais reservadas, é difícil, É né? muito. E você lida com gente assim que você nunca viu e que quer, porque as pessoas te conhecem pelas Sim. redes, te conhecem pelos cargos que você ocupa, essas pessoas te conhecem e veem você ali como se fosse alguém já da família. Para você é uma pessoa desconhecida, mas como que para ela ela vem, quer te abraçar e você lida com isso com muita Eu facilidade. lido porque, sinceramente, como eu falei, eu gosto. Então, quando tem público, eu entro no meio e fico ali conversando e cumprimentando as pessoas, né? E faço muitas ações populares. E faço essas ações populares no mandato e fora do mandato. Alguns questionar, ele é muito populista. Eu falei, gente, que populista? Estar próximo das pessoas é ser populista? Não é ser populista, é a essência do político, né? É estar próximo das pessoas. Porque quem é o político com mandato? É um representante da população. Eu estou com uma procuração representando aquela pessoa. Então eu tenho que estar perto dela, tenho que estar ouvindo ela. E gosto, por exemplo, na prefeitura. Eu fiz o gabinete Portas Abertas. As pessoas falam, pelo amor de Deus, não pode fazer isso. Como é que você vai fazer isso? Vai abrir o gabinete? Vou abrir o gabinete. Você lembra as edições que eu fazia? Abria o gabinete, portas abertas, sem censura, sem controle, sem segurança, sem nada. O cidadão que quisesse falar com o prefeito de Maringá era só chegar, por ordem de chegada, eu atendia.
tinha dia que passava de 200 audiências, de 200 Pessoas reuniões, ali. mais de 200 pessoas, que uma Às pessoa vezes chegava vai com mais. 2, 3, sim, 300 pessoas. E aí vai desde de tudo que você imagina, desde um médico, um advogado, um empresário, até uma pessoa em situação de rua. Eu recebia normal, porque eu acredito que é assim que tem que fazer. Então, esse é o meu estilo, né? E acho que isso, Ronaldo, ajuda muito no exercício dos meus mandatos, porque assim, eu tenho uma consciência bastante tranquila de que a gente saiu bem. Acredito que a gente realizou um grande trabalho na cidade de Maringá e sinto isso nas pessoas, né? Então, porque você estando próximo, você está ouvindo o que as pessoas estão reclamando, você está ouvindo o sofrimento dessas pessoas, você está vendo as conquistas delas também. Então, isso tudo ajuda no teu mandato, né? Então, eu penso que você fica mais sensível nas tomadas de decisão, né? E, a rigor, foi o que aconteceu no mandato de prefeito. Sempre as minhas decisões foram decisões voltadas ao atendimento da maioria. Eu nunca fui para atender interesse de um grupo político, de um grupo de partidos, ou de quem me apoiou na eleição passada. Os meus secretários foram todos técnicos. Eu nem sei se votaram em mim ou não votaram em mim. Eu peguei os melhores técnicos que tinham nas mais diversas áreas da cidade, sem saber se era de meu partido, se tinha votado em mim ou não. Mas eles eram pessoas que iam me ajudar a entregar aquilo que a população espera. Então, eu penso que isso dá muito certo. Voltando a falar um pouquinho mais especificamente sobre a comunicação, a gente falava ali sobre esse início, né? Que a gente ainda não tinha internet, mas você caminhou com a evolução da internet. Eu comentava, inclusive, com a equipe aqui do estúdio, que uma das primeiras transmissões ao vivo dentro do estúdio, assim, com um desses serviços que eu vi acontecer, foi justamente contigo, ainda com o antigo Periscope, né, quando a gente não tinha nem nas redes sociais a possibilidade de transmitir. E foi contigo. Então você caminhou com isso. E eu noto que para você isso sempre foi muito natural. Mas hoje muitos políticos que estão há bastante tempo na trajetória, né, no percurso, apontam uma dificuldade de gestão, de administração, de atuação política por conta da pressão constante que acaba existindo na rede. Você vê isso? Primeira Você enxerga coisa, isso? a dificuldade deles não é a pressão. A dificuldade é quando faz coisa errada e o povo bate. Aí fica bravo. Aumenta o IPTU em 30%, no momento que está havendo redução de impostos no Brasil, no momento de crise, uma cidade com superávit, 346 milhões de superávit, vamos falar dele com certeza daqui a pouco. A cidade crescendo o IPTU 20 e poucos por cento ao ano, vegetativamente. Onde era uma data, você olha no ano seguinte, é um prédio com 100 apartamentos. O que pagava 1.000 de IPTU, naquela data está pagando 100 mil de apartamentos agora. Então, uma cidade superavitária, uma cidade que não está com deficiência financeira. Você vem e aumenta 30% de IPTU, aí o que acontece? Como é que você vai explicar isso para a população? Você vai levar crítica. Então, o problema de alguns políticos, como deputados federais, vai lá, vota a favor de blindar os deputados. Ou seja, todo mundo tem que responder perante a lei. Se fez um crime, vai preso e responde o processo. Deputado federal, não. Deputado federal não pode, ninguém mexe com eles. Pode estuprar, pode matar, pode roubar, que não podia ser preso e nem ser processado. Essa era a PEC da blindagem que os deputados votaram. E aí como é que você enfrenta a população? A rede social é a mesma coisa que você enfrentar de frente a frente. Entendeu? Tira a rede social. Agora pega, vai lá e vota a PEC da blindagem. E no dia seguinte, vai lá no estádio de futebol encontrar 20 mil pessoas, o que vai acontecer? Você vai ser vaiado, você vai ser criticado. Então, o problema não é dificuldade de lidar, é dificuldade de conduzir mandato de acordo com o interesse da maioria. E eu, sinceramente, eu nunca tive essa dificuldade, porque eu sempre tive consciência, e isso era um mote de minha campanha, devolver Maringá para os maringaenses, né? Ou seja, fazer aquilo que a maioria deseja. Aí, quando você recebe crítica, você entende que aquela crítica é normal, porque você também não conseguiu resolver 100%, mas você resolveu a da grande maioria esmagadora, né? Então, aí você absorve a crítica de forma normal. Teve algumas situações na sua trajetória, no seu percurso,
que você mencionaria que você foi criticado? Sim, a E pandemia. se sentiu talvez até, assim, poxa vida, injustiçado? Bom, vamos lá. Primeiro com a pandemia, com toda certeza, né? A pandemia foi um momento ímpar na vida de todo mundo, a maior tragédia, né, dos últimos 100 anos, e pegou todo mundo de surpresa, né? Além de pegar todo mundo de surpresa, as pessoas não sabiam exatamente o melhor caminho. Porque se todo mundo soubesse o caminho ideal, não teria tido problema. Ia seguir aquele caminho, mas o governo federal tinha um pensamento. Cada governador tinha outro pensamento. Cada prefeito, outro pensamento. Aí o que foi acontecendo? Não houve uma centralização de decisão em Brasília, nos estados também não. Então, na prática, cada prefeito que teve que decidir o que fazer. Ou eu fecho o comércio e prejudico uma parte do comércio, ou eu salvo vidas, ou eu protejo as pessoas. Você tinha que tomar a decisão. E, evidentemente, que a minha decisão foi por proteger a vida das pessoas, né? Mas é claro que prejudicou alguns comércios, principalmente bar, casa noturna, lugar de grande aglomeração, lanchonetes, pessoal da área do turismo. Claro que prejudicou, né? E aí essas pessoas se indignaram. Durante a pandemia tiveram manifestos contra. 3 vezes tiveram protestos, né? Inclusive na porta da minha casa, mas aí foi muito difícil, mas nada como você ter a certeza de estar fazendo aquilo que é melhor para as pessoas. É igual o pai, a mãe, às vezes fica triste de ter dado uma chamada de atenção muito forte no filho, na filha, mas ele sabe que ele tinha que fazer aquilo. Então é a mesma coisa, né? Você teve que tomar uma decisão enérgica que prejudicou uma parte, mas salvou muito mais. Então, eu lido com bastante tranquilidade. O que eu não gosto, muito isso me incomoda, e aí não só por parte das pessoas, que das pessoas até têm mais direito, mas alguns jornalistas, vamos assim dizer, não jornalistas, pessoas que usam a rede social para não falar a verdade. Isso é duro. Porque é o seguinte, Ronaldo, você ir lá e dizer, o prefeito tomou uma decisão, essa decisão está errada, ele não devia ter tomado, teria uma melhor, ele errou, e criticar a posição política, tá ok, faz parte do processo democrático. Que bom que a gente tem liberdade de expressão, né, no Brasil. Agora, uma pessoa que sabe que tinha que tomar aquilo e faz uma divulgação apenas para criticar em cima de uma mentira, aí é duro, porque você sabe que é mentira, né? Aí isso é duro, porque quando é opinião tudo bem, a opinião você pode ser a favor e contra. Agora, mentira, aí é duro, né? Aí tem que responder. Aí eu respondo. Não, mentiu, eu respondo. Seja onde for, eu vou atrás e dou a minha versão. Fora isso, eu lido normal. E esse é um ponto interessante, né? Quando você fala que assim, você responde, dá a sua versão, esse é um aspecto que você também usa bem as redes para isso, Sim. né? Para se posicionar, colocar ali aquilo que você pensa. Praticamente você não deixa as pessoas sem resposta. Não deixa, e você estava falando, eu estava lembrando, quando você falou do Periscope lá, quando em 97 eu fui presidente, olha só como é que é a visão de comunicação. Era a época de telefone fixo, que as pessoas hoje nem conhecem, né? E aí tinha o 0800, que você que é mais jovem que eu, mas já tem um pouquinho de cabelo branco, se lembra, 0800 é quando você ligava gratuito, quem pagava era quem recebia. Eu criei o 0800 na Câmara. As pessoas que não tinham telefone, o celular nem existia, estava entrando aos poucos, a pessoa poderia ir no orelhão, e 0800 a Câmara pagava. Diz que Câmara, para a pessoa ligar para a Câmara e falar alguma coisa, falar com o vereador, reclamar. Eu deixei também as cartas, você tinha porte pago que falava, era um impresso, onde a pessoa podia escrever, dobrar e pôr na caixinha do correio e a Câmara pagava o porte. Então, você veja, são as mais variadas formas de comunicação, né? E aí agora hoje com a rede social de forma instantânea, né? E várias redes sociais. Então é o mesmo estilo de comunicação, né? À distância ou próxima fisicamente com as visitas nos lugares, né? Então acho que isso é importante. E respondemos sim. Claro que a minha rede está muito grande, né? Ela cada vez aumenta mais, mas eu sou o meu olho que passa em tudo,
A equipe, claro, tem jornalistas e muito competentes que trabalham comigo, que me ajudam. A Alexandra Fante é uma delas, que está aqui, coordena a minha comunicação. A Rosa também, jovem, que está aqui. O Lousada, tem o Vitor, umas pessoas muito boas que trabalham comigo, me ajudando a acompanhar tudo que está acontecendo. Né? E também eu não sou um jornalista, talvez eu não sei usar o termo adequado do ponto de vista jornalístico, né? E aí esse pessoal me ajuda. Mas a orientação, a visão, a forma da resposta, sou eu que faço com certeza junto com a minha equipe. E muitas vezes, na quase maioria, eu entro e escrevo eu mesmo a resposta. Vai lá, inclusive, e comenta o comentário, né? Comenta o comentário, nem se for na rede do outro. Tipo, o secretário municipal de esportes, né? Bom, vocês viram que no orçamento que a prefeitura mandou para o ano que vem agora, 2026, eles reduziram no esporte, se não me engano, 56%. Então, 56% é cortar todo o orçamento do esporte na metade, né? Então, o secretário de esportes cortou um programa, por exemplo, cortou 3. Brincar na rua, o de TEA em ação, que é para autista, e o terceiro era Esporte para Todos, onde a gente ensinava crianças a despertar para o esporte nos centros esportivos. Tinha 3.000 jovens fazendo futebol, skate, handball, vôlei nos centros esportivos e outros centros que nós temos. Cortou esses 3. Mas o do TEA em ação, nós ganhamos prêmio, né, nacional, que foi o quê? Quando a gente reformou os centros esportivos, eu reformei todos, praticamente todos, com piscina coberta e aquecida, como é o caso do Jardim Alvorada, nós fizemos ele acessível, inclusivo, porque toda a minha gestão foi humanizada e inclusiva, sempre foi. Tanto é que eu criei a Secretaria da Pessoa com Deficiência e assim por diante. Aí nós criamos esse programa que é TEA em Ação, ou seja, a oportunidade de atender autistas no centro esportivo lá do Alvorada, de uma forma a ser acompanhada por profissionais habilitados e especializados em autismo. Nós tínhamos uma professora da UEM, a professora doutora da UEM, maravilhosa, que coordenava o projeto, e mais alguns estagiários. Um projeto que custava, sei lá, 40 mil por ano, mas era boa vontade do que recurso, né? E aí o secretário foi lá, cortou. Aí as mães na rede social vão perguntar, porque esse é o problema hoje, a rede social, problema para quem faz coisa errada. Vai lá, por que acabou com o TEA em ação? Aí a pessoa às vezes não tem coragem de assumir o erro, né? E aí faltou recurso, o mandato passado não deixou recurso. É claro que vai ser ouvir ser chamado de mentiroso. E a palavra mentiroso fui eu que escrevi, entendeu? Então não tem conversa, né? Fez mentira, falou mentira, ele vai ter a resposta, goste ou não goste. A gente volta daqui a pouquinho para falar sobre o município. Tá bom. Vamos dar um tempinho no município e ir para o estado do Paraná, Secretaria de Planejamento. Já se sente em casa? Ah, sim, muito em casa, porque em 8 anos de prefeito, você tem que conviver com o governo, né? Então, muitas reuniões eu tive ao longo dos 8 anos. Começou com o governador Beto Richa, depois foi a Cida, né, quase um ano, e aí já entrou o Ratinho Júnior. Então, eu tive contato com esses 3. Mas aí você vive muito o governo, porque você precisa de visitar os secretários, os deputados. Então, eu fazia isso em busca de recursos para Maringá. Em especial em relação ao governo Ratinho Júnior, eu fiquei mais à vontade, porque desde a primeira eleição dele eu apoiei, né? O Ratinho e o Beto Richa eu não apoiei, a Cida Borghetti também não, né? Temos posicionamentos divergentes. Agora, o Ratinho eu apoiei e fui o primeiro prefeito de Cidade Grande a apoiar ele, em 2018, o primeiro, né? Porque ele não era candidato do governo, ele era candidato de oposição, então existia uma pressão do governo para os prefeitos não apoiarem. Eu fui o primeiro a apoiar ele, então ele tem esse sentimento, né, de estima por mim, porque foi importante. Curitiba não apoiou ele, Londrina não apoiou ele, Foz do Iguaçu, vários outros prefeitos não apoiaram, Maringá apoiou. E aí, quando ele foi para o governo, ele me convidou também para filiar no partido dele, que é o PSD. Então, eu também fui o primeiro prefeito de Cidade Grande a filiar no PSD. Então, o meu relacionamento com ele já é um relacionamento bastante intenso, de amizade mesmo. E aí, eu fiquei muito satisfeito pelo convite, e aí
cheguei no governo já conhecendo todo mundo, né? Mas claro que é um outro serviço, né? Mas eu, da mesma forma que eu sempre valorizei os técnicos, essa minha secretaria lá tem muito técnico e alguns que eu levei junto comigo para me assessorar, então deu para entender bem o trabalho e a gente já trazer bastante resultado positivo. A Secretaria de Planejamento, ela tem que tipo de perfil para o Estado? Qual que é a atuação, inclusive, junto aos prefeitos, aos municípios? Olha, primeiro, acho não, ela é a alma do Estado, do governo, vamos assim dizer, do governo. Nada acontece sem ter passado por ela, né? Porque você só vai fazer o que você planeja, em todos os sentidos. Então, ela é uma secretaria que trabalha com todas as outras secretarias. Secretaria de Saúde quer construir alguns hospitais. Vamos ter que planejar essa ação, colocar no plano plurianual que nós coordenamos lá no planejamento, colocar no orçamento anual que nós organizamos, né, para poder a Secretaria de Saúde fazer os hospitais. E assim vai para a educação, para a segurança, para o meio ambiente, infraestrutura, para todas as secretarias, né? Então, a gente coordena todos os investimentos do Estado, que é o plano plurianual de investimentos, e monitoramos também para saber se esses investimentos estão acontecendo. Então, isso é uma parte do que o governo, do que a secretaria faz. Nós temos lá todas as parcerias que o Estado do Paraná faz muitas parcerias para obras, para investimentos, né? Todas essas parcerias elas passam também pela nossa secretaria, onde coordena, seja PPP, concessão, cessão, todas as formas de parcerias são feitas por ali. Nós temos a Paraná Projetos vinculada à nossa secretaria, que daí elabora os projetos arquitetônicos, os complementares, para as obras do Estado, para todas as obras do Estado. Por exemplo, as últimas, o Museu Pompidou, que vai acontecer lá em Foz, é feita por nós. Batalhões de polícia militar no Paraná inteiro, feita por nós. Pontes, estrada, a ponte que nós vamos fazer aqui, São Carlos a Jussara. Depois em Tapejara? Sumiu o nome da cidade, da prefeita. Japurá. Jussara, São Carlos vai Japurá, ali vai sair uma ponte, nós fizemos recape asfáltico, ponte, rodovia, hospitais, escolas, enfim. Então essa nossa estrutura elabora os projetos e entrega para as secretarias executarem. Nós temos o IPARDES, que é o Instituto de Pesquisa, tem mais de 60 anos, né? É uma espécie de IBGE aqui para o Paraná, mas mais estruturado até que o IBGE. Mapeia, né? Todas as necessidades, todas as decisões políticas têm que passar por ali, né? Para você ter os números para tomar decisão, faz parte dessa nossa secretaria. Enfim, acho que basicamente, de um modo sucinto, né, para você ter uma ideia da complexidade, da grandeza que é a Secretaria do Planejamento, né? E ela cuida, então, do que está acontecendo agora, mas também o que vai acontecer daqui 1 mês, daqui 1 ano, daqui 10 anos, né? Todo o trabalho de preparação do Estado para ser suficiente em energia elétrica, nós que fazemos, principalmente outras fontes de energia, como o biogás, o biometano, o hidrogênio. Inclusive tive quarta-feira ali na maior fábrica de hidrogênio da América Latina, que está em construção aqui no Paraná, em Araucária. Nós vamos produzir ali hidrogênio que pode ser usado inclusive em mobilidade, em ônibus, em caminhões, que é 100% puro, né? O programa de descarbonização da indústria do Paraná, né? Nós que estamos preparando, estamos elaborando, enfim, é um universo grande de ações. Isso te leva também a visitar muito o Estado, né? Com certeza. E a conhecer um Estado que talvez, assim, por mais que você sempre tenha sido voltado para o universo da política, que você não conhecia. As pessoas conheciam por ter sido prefeito de Maringá, as nossas ações, mas contato e conversa não. E dentro da secretaria nós temos o Conecta 399, que é conexão dos 399 prefeituras, onde nós façamos as orientações de gestão pública, de administração para essas cidades. Ou seja, os instrumentos de planejamento que o Estado do Paraná tem, nós compartilhamos com cada uma dessas cidades. Então, criamos, por conta disso, a Escola do Planejamento. Então, nós estamos permanentemente nos municípios, levando informações, levando orientações, em parceria com o Tribunal de Contas. Por exemplo, tivemos em Londrina, tivemos em Foz, tivemos em Cascavel,
porque eles querem fazer parcerias público-privado, né? Aí como que faz? Que jeito que faz? Então aí nós vamos levar para eles os modelos, as formas, como também colocamos à disposição do prefeito de Maringá, evidentemente. Nessas andanças todas, você evidentemente consegue estabelecer novos contatos, Sim. novas conexões. Isso, de alguma forma, te faz pensar de que maneira nas eleições de 2026? Bom, de maneira que a participação ela vai acontecer de uma forma ou de outra, né? Ou seja, eu sou muito ligado ao governador Ratinho por conta das funções da minha secretaria, né? O relacionamento com os colegas secretários, com a Assembleia Legislativa, com os prefeitos é intensa. E esse pessoal, esse grupo vai participar da eleição do ano que vem, indicando governador, vice-governador, né, senadores, 2 candidatos ao Senado, os federais e os estaduais. O presidente da República também, né, uma eleição de 6 cargos, né, se não me engano. Eu não sei efetivamente a que eu vou disputar. O que eu garanto para você é que eu jamais vou deixar de atender um chamado para servir a nossa comunidade. Quer dizer, se desde 16 anos eu participo das campanhas, né, eu não vou me furtar da responsabilidade de disputar uma eleição para melhorar o fortalecimento de Maringá, do Noroeste, que é a nossa região aqui, e do Paraná como um todo. Então, eu penso também sempre, Ronaldo, que você primeiro precisa de fazer as ações e a campanha é consequência. Muitas pessoas invertem, e aí que está o grande erro. Ele pensa na campanha, aí vai fazer as ações pensando na campanha, aí erra, né? Eu sempre fiz gestão técnica, trabalhei, entreguei, aí depois eu fui candidato, né? Então sempre é assim. Então eu estou trabalhando, eu estou executando, estou entregando as coisas, fortalecendo politicamente por muitas conquistas que estão sendo importantes. Você veja, eu tenho cada uma das cidades da nossa região, eu tenho uma boa conquista, uma importante conquista que eu posso citar. Então isso fortalece a gente e dá a condição de representar a nossa região, né? Então, agora aqui, não sei. O Ratinho pode ir para presidente da República, você sabe disso, é uma possibilidade, é um candidato interessante, né? Para nós, o Paraná, seria ótimo, né? Então, quem será o candidato a governador ainda não está definido, nem vice, nem senador, então está muito indefinido ainda. Eu estou esperando mais para frente tomar essa decisão, mas não vou me omitir, sem dúvida alguma, né? Porque faz parte da minha vida servir a população. Então, não posso fugir de uma eleição, né? Tem algo que você anseia? Sim, pelo menos como sonho. Olha, ser prefeito de Maringá é algo que me gratificou muito, porque prefeito, executivo, você faz a coisa, né? O legislativo você sugere apenas, né? Você fiscaliza, você propõe, você sugere. É interessante também. Eu fui vereador 8 anos, presidente 4, o legislativo é interessante. Agora, o executivo é aquele onde você passa e vê, né? Eu passei agora há pouco aqui, vendo o terminal, né? Fizemos o terminal, iniciamos o Centro Oscar Niemeyer, que está ali já dando para ver a forma, né? Que é olhando por cima, é uma forma de águia ou de um livro aberto, depende do olhar da pessoa. Então, o prefeito, o executivo, melhor dizendo, você vê as coisas acontecerem. Mas você nunca pode ser candidato de si mesmo, né? Então, eu estou à disposição deste nosso grupo, do governador, para disputar. Eu posso falar, ó, tirando o presidente da República, né, que o Ratinho é o candidato, eu posso disputar qualquer um dos outros cargos. Posso ir para governador, posso ir para vice, posso ir para senador, posso ir para federal, posso ir para estadual. Eu estou à disposição. Aí depende do contexto, da conjuntura e do que for melhor para Maringá, para a nossa região. Você tem uma vocação, pelo jeito, para o executivo. Gosta mais disso justamente por ter a possibilidade de realização. Sim. Quando você, na Secretaria de Planejamento, vê tudo o que acontece, né? A gente não está nem dizendo aqui de 2026, tá certo? Né? Você olha para o Estado e você fala assim, puxa vida, seria bacana ser governador do Paraná? Eu acho que todo mundo, todo político, o mais simples que seja, da menor cidade que seja, ele almeja chegar num cargo de governador, presidente da República. Lógico, é a mesma coisa de um funcionário numa empresa, ele entra administrativo e ele quer ser gerente, quer ser diretor, quer ser presidente da empresa, né? Então, eu acho que isso faz parte, né, da vida e isso estimula você a melhorar cada vez mais, a conhecer cada vez mais, a estudar,
né, orçamento e planejamento cada vez mais. Claro que sim. Agora, volto a dizer, não dá para você colocar candidatura em primeiro lugar. Eu sou candidato a isso, então eu vou lá trabalhar. Não, você tem que trabalhar, aí você conquistar, né, o espaço que você fez, e aí você conquistando, automaticamente você vai ser escolhido para um cargo. Ainda tratando de 2026, você citou o Ratinho como né, ele tem se colocado como pré-candidato. As pesquisas apontam, inclusive, numa condição de 8%, 10% mais ou menos de preferência, o que para uma largada é bastante interessante. Quando você ganhou, inclusive, a eleição em 2016, sua largada tinha menos que isso, evidentemente. Mas, observando, inclusive, o cenário e o atual momento, parece que o presidente Lula tem boas condições de reeleição. Como que você tem olhado, analisado, inclusive aí nesse momento como analista político que você também é, né? Como que você analisa o cenário para 2026 para a presidência? Vamos pegar a eleição passada. A eleição passada ficou praticamente, né, empatado o Lula e o Bolsonaro. Então, vamos dizer, um candidato mais à esquerda e um candidato à direita. Então, eu penso que a eleição do ano que vem vai ficar mais ou menos nesses termos também. Vai Nós ser vamos ter um polarizada candidato, também. vai ser polarizado, um candidato, como é o caso do Lula, evidentemente, né, que é candidato à reeleição, representando aí mais um posicionamento mais à esquerda, e a direita, que inclusive é maior no Brasil, né? A direita é muito maior do que a esquerda em termos de percentual. Paraná, a direita faz 65%, 70% dos votos, né? Então, no Brasil também ela é maior. Mas precisa ter um candidato que represente a direita, né? Então, Bolsonaro foi na eleição passada, na próxima ele não vai poder disputar, né, por conta do processo. Então, quem que vai ser o candidato que vai representar essa oposição ao Lula? Né? Se fala no Tarcísio, o governador de São Paulo, que evidentemente que é um candidato muito considerável, até por conta do estado de São Paulo, né? A força de São Paulo. Mas todos têm visto muitos atropelos dele nos últimos tempos, né? Começou com o tarifaço do Trump, que ele não se saiu bem, e ele, enfim, ele está com alguns problemas que tem forçado ele a permanecer candidato a governador, porque ele tem direito a uma reeleição de governador. Sim. E se ele for candidato a governador, reeleição, ele é praticamente reeleito governador de São Paulo. Agora, se ele quiser ser candidato a presidente da República, ele tem que renunciar o governo de São Paulo ali para o dia 1, 2 de abril. Renunciar. Né? É muito forte a renúncia. E aí ele vai ser candidato a presidente para enfrentar o Lula. Então, essa vai ser a primeira definição, se ele vai renunciar em março ou não. Né? Se ele não renunciar, o Ratinho é o próximo nome. Não tem outro nome que represente esse movimento contrário ao Lula. Não tem. Vai ser o Ratinho, na minha avaliação. Tem o Zema, que é um candidato também forte, tem o Ronaldo Caiado, mas eu penso que o Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, mas o Ratinho está muito na frente de todos esses. Né? Então, eu acredito que ele está chegando num bom momento. O Paraná hoje é um espelho para o Brasil, né? Da mesma forma que Maringá, né, é um modelo para o Paraná, vamos para o Brasil, vamos assim dizer, enquanto cidade, por conta dos indicadores dela, o Paraná está sendo. O Ratinho assumiu a educação, era a 7ª no Brasil, hoje é a primeira, né? Passou o Rio Grande do Sul em desenvolvimento econômico, né? Então os indicadores do Paraná estão muito bons e isso projeta ele em nível nacional. Jovem, né, filho do Ratinho, que é uma audiência estrondosa em nível nacional, levando em consideração, inclusive, norte e nordeste do Brasil. Então, tudo isso está somando muito favorável ao Ratinho. Além de tudo, Ronaldo, tem 44 anos, imagina, tem muito chão pela frente, né? De toda forma, ainda sai, se disputar, ainda sai fortalecido. Se perder, sai ganhando, sai né? ganhando, né? Porque já constrói, inclusive, o nome de forma ainda mais significativa para 2030. O governo do Estado e justamente a sua área, o planejamento, né, trata dessas finanças, da perspectiva, né, do futuro do Estado. E nesse espaço, nesse lugar, a gente teve uma notícia que foi bastante positiva para os paranaenses, que foi a redução do IPVA, que se tornou, inclusive, o IPVA com uma menor taxa, né, o menor índice do Brasil. Né?
isso se deve diretamente a uma gestão financeira bastante Adequado. O Paraná ele conquistou a nota do Tesouro Nacional que chama Capag Capag A+, que é que Maringá já tinha, nós conquistamos aqui na nossa gestão, o Capag A+, que representa o seguinte: o município ou o estado está com as suas finanças 100% em dia, pagamento em dia de fornecedor, percentual alto de investimento, controle de custeio de despesa da máquina e superávit financeiro. É isso que representa a Capag, que Maringá estava, por isso deixamos 340 milhões de superávit. O Estado está nessa condição, né? Então, ele foi feito uma reforma grande quando o Ratinho assumiu. Tudo isso permitiu que o Estado chegasse numa posição com muita capacidade de investimentos. Só essa semana, Ronaldo, nós liberamos 2 bilhões para recap das cidades, que vamos começar a distribuir. Para estradas rurais, asfalto de estradas rurais, 3 bilhões nós estamos preparando os projetos. Aquele asfalto novo Vida Nova está dando 8 bilhões de reais. Só de recursos a fundo perdido dos últimos meses que o governo lançou já está dando 16, 17 bilhões de reais. Ou seja, o Estado está muito bem financeiramente. E foi o que o governador possibilitou reduzir o IPVA. Porque se lá, 4, 5 anos atrás, foi preciso apertar, foi preciso subir o IPVA, subir o ICMS naquela época, para o Estado equilibrar suas finanças, equilibrou, está no patamar máximo, está com sobra de recursos, vamos devolver um pouco para a população. Essa foi a essência. A população pagou no momento mais, agora ela paga menos. E foi então a redução do IPVA que foi muito importante e claro, isso tudo soma mais recursos para o Estado, porque no primeiro momento as pessoas vão dizer, o município vai perder um pouco. Vai perder um pouco, sim, mas existe um aumento do número de carros que vão ser emplacados para cá. Muitos foram migrados para Santa Catarina, para outros estados, vão emplacar para cá. Muitos têm IPVA atrasado, que agora vai pagar o IPVA com uma condição que será lançada para pagar. Se ele paga o IPVA que estava praticamente perdido, volta recurso para o município. E fora que o estado está liberando muito recurso para os municípios. Aqui nós liberamos para asfalto de estrada rural, de asfalto em área urbana, que é em Guatemi e Floriano, 35 milhões de reais. Liberamos os 450 milhões para a duplicação do contorno sul. Você vê, 450 milhões, Maringá nunca recebeu um recurso desse, pelo menos nos últimos 30 anos. Eu acho que só o rebaixamento da linha férrea que deve ter sido nessa altura. Fora isso, é a maior obra dos últimos 20, 30 anos que Maringá vai ter, recurso 100% do governo do estado. Nós recebemos recurso, 40 e poucos milhões para o esgoto, Maringá vai ficar 100% em esgoto. Enfim, então vai compensando um pouco de uma queda de arrecadação, né? O importante é que a população sente que se está economizando, se está sobrando recurso, vamos aliviar o bolso do contribuinte. Em Maringá, justamente essa redução do IPVA serviu como justificativa para a atual administração propor um reajuste do IPTU que chega, né, a quase 30%. Você já, durante a nossa conversa, fez uma crítica a isso e já tinha utilizado, inclusive, suas redes sociais para chamar a atenção para esse aumento. Conhecendo a gestão pública, né, e conhecendo justamente as perdas, né, possíveis do IPVA para os cofres dos municípios, em específico de Maringá, você entende que não se justifica de fato esse aumento? Bom, vamos lá. Primeiro, o governador Ratinho, como nós falamos, ele resolveu diminuir o IPVA porque lá atrás foi preciso apertar, aí o Estado se equilibrou, superávit financeiro, devolveu para o contribuinte amenizando no seu bolso. Essa foi a regra. Aqui a regra tem que ser a mesma. Por quê? Porque Maringá não se fez nenhum ajuste fiscal necessário, porque ela é a cidade que mais cresce no Paraná. Nós passamos Londrina em arrecadação de ICMS. Então a nossa receita cresce 15, 16, 17% todo ano, sem fazer nada. Ronaldo, eu fiquei 8 anos sem aumentar imposto e a cada ano crescia 15, 14, 15, 16%.
Por que que crescia? Pelo desenvolvimento econômico acentuado da cidade, pelo crescimento dela. Olha quantos prédios, quantos apartamentos, quantos loteamentos aconteceram nos últimos anos. Tudo isso aumenta a receita, um crescimento vegetativo aumenta demais. Tanto aumenta que eu sempre deixei superávit financeiro todos os anos. O do ano passado foi 346 milhões. A gestão quis dizer que não era bem assim. É bem assim, sim. 346 milhões. Desses 40 e poucos milhões de reais é recurso 100% livre. Ou seja, faz o que quiser com esse recurso. Em qualquer área da gestão, 46 milhões é livre. E 300 milhões é recurso sobrando para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para o trânsito, para o PROCON, para o meio ambiente. Ou seja, é superávit. A diferença só é que 40 milhões em qualquer área você investe e 300 milhões sobrou nestas áreas que ele daí tem que aplicar. Mas é recurso, sobra de recurso, que são 346 milhões. E não foi só eu que estou dizendo isso, os números estão aí, qualquer cidadão que está nos acompanhando entra no portal de transparência da Prefeitura, está lá, e mais do que isso. Há um mês atrás, uma semana antes do aumento do IPTU, o secretário atual da Fazenda, o secretário atual, foi lá na Câmara prestar contas, porque a cada 3 meses, 4 meses, tem que fazer a prestação de contas. O secretário, a matéria da Prefeitura que fala da prestação de contas, comemora a maior arrecadação de recursos livres, que estava em 90 milhões de reais. Ou seja, eles próprios comemorando excesso de arrecadação, aumento de arrecadação, maior recorde de recursos livres, eles comemoraram numa sexta-feira. Na outra semana aumentou o IPTU em 30%. Então, realmente não era preciso por conta do PVA. Que vai diminuir? Vai, mas tem outras formas de compensar. O crescimento vegetativo cresce. Tudo bem. Esse ponto, né? Aliás, outra coisa também, se há uma diminuição de determinada receita, seja qual for, qual outra forma de você compensar? Diminuindo a despesa. Só a viagem para Portugal, lá, 7 comissionados da prefeitura, 7, foram lá em Portugal ver o festival medieval. Eu nunca viajei com 2 pessoas. Das poucas viagens que eu fiz internacional, nunca fui com 2 pessoas. Entendeu? Eles mandaram 7 só para ver o festival medieval, que na internet você podia assistir do mesmo jeito. Não ia mudar nada. Entendeu? Então, eu estou dizendo que existem lugares para você cortar. Não estou dizendo que não se deva investir em publicidade. Não estou dizendo isso. Tanto é que eu investi em publicidade no nosso período todo, porque é importante você. Não é publicidade. A publicidade que você pode dizer é o seguinte: é informação para a população, né? Mostrar os números para a população, que é institucional. Todos devem usar. A média dos nossos 8 anos foi 6 milhões de reais. 6 milhões. Eles subiram agora para 20 milhões. Acho que não está faltando recurso, né? Tudo bem. A gente já está caminhando para o final da conversa, mas eu preciso ainda perguntar algumas coisas, trazendo, né, de novo esse universo mais pessoal, que eu acho bastante produtivo, aproveitar a sua presença para a gente ter essas impressões. Ainda quando a gente combinou essa conversa, te encontrei justamente na Flim, ali prestigiando o lançamento do livro do seu irmão. Essa relação familiar você sempre buscou preservar bastante, você tem uma família grande, e isso, inclusive na gestão. Parece que a sua família, de alguma forma, sempre contribuiu. Me conta um pouquinho sobre isso. Bom, eu acho que a família é a base de toda a pessoa, né? É o que te dá a solidez ali para as suas ações, de onde você recebe a educação e recebe seus valores. Então, eu valorizo muito minha família, uma família muito simples. Meu pai, um migrante que veio com 18 anos, praticamente fugido da Grécia, nem tchau deu para a mãe dele, senão eu não ia deixar ele vir com 18 anos, porque lá ou ia para a guerra ou ia morrer de fome, que era a realidade naquele momento. Chegou no Santos, de Santos foi para Minas Gerais, com 18 anos, falando grego, que até hoje é difícil falar grego, você imagina naquela época lá. E acabou conhecendo minha mãe lá, se casaram e mudaram para Maringá. Meu pai sempre trabalhou a vida inteira com supermercado, antes trabalhou na Alô Brasil, depois como supermercados, e minha mãe de 11
filhos homens, né? Nós só temos irmãos homens, né? Então, uma família que trabalhou muito, meus irmãos todos, e evidentemente a gente valoriza muito aquela família de todo domingo estar junto, né? Que meu pai fazia questão, enfim. E eu acho que você valorizando a sua família, você também tem aquela preocupação de não decepcionar, né? Aí, principalmente sendo político, né? Sendo político e sendo prefeito, eu sempre dizia: podem ficar tranquilos que eu não vou decepcionar vocês. E até hoje, graças a Deus, estou com 56 anos, com esses mandatos todos que eu cumpri, eu tenho certeza que continuo olhando para eles dizendo: ó, não decepcionei vocês. Então, claro que a gente sempre prestigia. Meu irmão lançou o livro, eu fui lá. Na minha gestão, teve um irmão meu que trabalhou comigo, que é auditor da Receita Federal, o Hércules. No primeiro mandato, ele ainda era auditor da Receita Federal, então nos horários que ele não trabalhava, que ele tinha de folga, ele lá visitava, conversava, acompanhava, mas já para o segundo mandato ele tinha aposentado, ele foi trabalhar comigo e me ajudou muito, porque é um técnico, né? Ele não tem nada de política, 100% técnico, né? Então, e é o que precisa, alguém técnico para cuidar, né? Porque a prefeitura é a maior empresa da cidade, 13 mil funcionários, orçamento de 3 bilhões, números o dia inteiro, documentos o dia inteiro para você assinar. Você tem que ter uma segurança de que você está assinando uma coisa certa, né? Então, ele me ajudou muito na eleição. E a minha família, a minha própria, né? Que eu estou constituindo, né? Que é a Eliane, minha esposa, que já faz aí alguns séculos aí que estamos juntos, começamos a namorar em 89 e casamos em 97, quando eu era presidente da Câmara, nós casamos e temos 2 filhos, a Carolina com 21 e o Petros com 17 anos e claro, principalmente para os filhos, a gente é modelo, né? Então eu procuro sempre pensar nisso, né? Do modelo que estou sendo para eles. Para a gente já terminar, mas essa relação familiar, justamente com os seus irmãos, inclusive mais velhos, né? Em alguns momentos eles ainda olham para ti ainda como irmão mais novo, te cobram e falam: ó, acho que o caminho não é por aqui, você não deveria fazer dessa forma, você se expôs demais ali. A própria esposa, os filhos, como que é isso? Olha, vamos falar em relação aos irmãos. Eu, para ser bem sincero, o que seguiu a linha política foi eu e o Ricardo, que me antecedeu. O Ricardo, meu irmão, foi vereador 2 vezes no Maringá, foi deputado, né, uma vez. Foram só nós dois que fomos para a área política. Todos os demais sempre ajudaram, mas ajudaram o quê? Na campanha, vai lá, pede voto e ajuda. E depois não Cada um vai cuidar da participaram, vida, né? E eu procurei, assim, para falar bem a verdade, procurei sempre trabalhar para não decepcionar ninguém. Então, desde criança, né, eu um bom aluno, aquele aluno que não faltava, aquele aluno que tirava boa nota, né, aluno que não reprovava. Então, eu sempre procurei ser uma pessoa que fizesse as coisas certas. Então, eu havia lá, meu irmão mais novo, às vezes quando apanhava lá do meu pai, né, era comum, né, uns tapinhas antes, né, não estou dizendo que isso é certo, estou dizendo que... Mas eu não apanhava. Aí ele falou: por que você não apanhou? Só, não estou fazendo nada errado, né, então... Eu procurei sempre me preservar em relação a isso. E nas funções públicas também. Porque é o seguinte, se eu quero estar bem com a população, quem dirá com a minha família, não é verdade? Então, a minha família eu tenho que estar super bem e com a população. Então, não teve nenhum momento assim que houve reclamação da parte da minha família. Claro que eles sofreram em alguns momentos, porque eu leio a rede social e suporto uma crítica normal e recebo até como construtiva. A não ser que for uma maldade, né? Uma ofensa moral, aí até já mando para a justiça, o Poder Judiciário responsabilizar. Mas críticas normais eu recebo na boa. Mas a família não recebe, né? Minha esposa não recebe, meus filhos não recebem, meus irmãos não recebem. Então, de reclamar da função, não, mas eles sofrem muito de ver a gente, às vezes, ser criticado. Sofrem, não é fácil, não. Então, às vezes, eu fico com dó por causa disso, né? Eu falo assim, não, fica tranquilo, não é, essa coisa aí já vai passar, a pessoa está brava por outro motivo, né? Então, isso realmente incomoda um pouco, mas faz parte do processo. Eu optei por ser uma pessoa pública, né? E vou morrer sendo uma pessoa pública. Conheci a Eliane, minha esposa, num comício, ou seja, ela não começou namorando enganada, né? Começou no comício, então ela sabe que eu sou assim, sempre me apoiou, mas também, como prefeito, ela tem a sua profissão, ela é psicóloga, né? Está terminando a Sociedade Brasileira de Psicanálise em São Paulo, tem uma clínica muito bem conceituada, com bastante clientes.
E tem os nossos filhos, hoje já mais jovens, mas no começo eram bem novos. Então, ela não ficou vivendo o dia a dia da prefeitura, ficando o dia inteiro no gabinete, atendendo no gabinete. Ela não fez isso. Ela foi cuidar da profissão dela e dos nossos filhos. Aí, esporadicamente, ela, como voluntária, fazia aquelas ações do Provopar, né, que é o que deve ocorrer. Mas ela não se envolvia nas questões da gestão. Falei assim, não, isso deixa que eu sofro sozinho, né, que eu acho melhor, né. Fora isso, então, a única questão que pega é isso, né, deles às vezes sofreram por algumas críticas. E as críticas maiores foram só na época da pandemia, né, ali foi bastante pesado. Aí o sofrimento foi generalizado. Você imagina todo mundo em casa naquela época, eu, a Eliane, o Petson e a Carolina em casa, e eu sabia que ia ter o manifesto, porque a gente, né, monitorava, acabava recebendo todas as informações, e eu sabendo, saíram daqui do centro, eu moro ali perto do Sesumar, saíram do centro, tá na Rocha Pombo, tá? Eu falei assim, já começam as buzinas, e eles não sabiam, né, eu fiquei quieto, aí dali a pouco, pê, aí o que é essas buzinas? Aí você tem que chegar e falar assim, gente, fiquem tranquilos, isso é um protesto, tal, né, você vê, tudo bem, né, mas você ter que falar isso para eles não é fácil. Aí ficavam com medo, chorando, desesperados. Calma, não vai acontecer nada, ninguém vai entrar aqui, ninguém vai agredir ninguém, eles vão ficar lá fora, vão criticar um pouco e vão embora, né? Então isso é pesado, isso dói. Agora, para fechar essa questão que eu falei da Eliane no começo, é um fato histórico, até naquele livro que o professor Joel Cavalcante fez lá sobre o nosso histórico, né? Uma espécie de biografia. Ele lembra lá também, né, que o meu pai, imagina, meu pai grego, vindo lá para o interior de Minas Gerais, Passos, no sul de Minas, conheceu minha mãe também num comício. A família Maia, que é a família da minha mãe, ela foi de políticos lá em Passos, né? Eu sou mais conhecido como Maia, né? Ulisses Maia, porque é o nome mais fácil, né? Ficou mais fácil, até porque a família Maia é muito grande. Meus tios chegaram a ter uns 30 açougues em Maringá e o nome era JJ Maia, né? Então era muito forte. Aí foi quando começou o meu irmão candidato a vereador, na época que escrevia ainda o nome. Coticifas, a pessoa não vai saber escrever, então vai Maia, né? Porque o último sobrenome paterno é Coticifas. E o de Jesus, Ulisses de Jesus, que é uma promessa que a minha avó materna fez, porque a gestação, né, da minha mãe foi toda complicada, era o 10º filho já, né, e foi bastante complicado, e a minha avó fez essa promessa, se nascesse bem com saúde ia ter de Jesus. Mas enfim, minha mãe conheceu também meu pai no comício. Olha só. Então a política está no sangue. No dia a dia de vocês. Ulisses, eu só tenho a agradecer pela sua disposição de estar aqui com a gente. Muita gente nas redes, às vezes, manda recado para você, inclusive nos comentários. Pergunta para você se você volta em 2028 a ser prefeito. Eu acho que essa é uma caminhada que, de alguma forma, é bem natural para você tentar, não? Olha, eu estou muito feliz, sinceramente, que você não vê eu falar que sou candidato, você não vê eu falar que estou pensando em 2028, ninguém nunca escutou eu falar uma vírgula. E quem está falando volta, né, são as pessoas. Eu fico muito feliz com isso. Na Flim, quarta-feira ali, que eu estava ali, cada um que passava falava, na rede social, muita gente falando. Então eu fico feliz. Não há nada melhor para alguém que deixou o mandato há 10 meses, né? Escutar a sua gente, a sua população pedindo para você voltar. Quer dizer, isso é sinal de que a gente aprovou, que eles aprovaram, melhor dizendo, o nosso mandato. Eu fico muito feliz por isso. E eu acho que a gente tem que dar tempo ao tempo. Eu não sou oposição ao atual prefeito, nem estou fazendo oposição, vocês estão acompanhando, mas é claro e evidente que aquilo que eu não concordar, eu vou me manifestar, como manifestei no IPTU, como manifestei quando atrasaram a licitação de uniforme, até hoje não entregaram todos os uniformes, não conseguiram entregar o kit escolar, com dinheiro na conta, com licitação em andamento, mas por ineficiência do time que entrou lá na educação, é que não conseguiram, demoraram 5 meses
para indicar os pregoeiros, para fazer os pregões, se tivesse seguido na sequência tudo que estava combinado e que eles sabiam, porque eles escutaram, eles viram na transição, nós tivemos 2 meses de transição intensa, nunca na história de Maringá teve uma transição tão intensa como foi a minha para eles. 2 meses, a equipe deles inteirinha trabalharam dentro da prefeitura de Maringá, 2 meses, sabiam de tudo, né? Então, aí é o seguinte, que se fosse por um outro motivo que não tivesse entregue os uniformes, tudo bem, mas eu sei que foi por falha. Não estou dizendo que foi maldade, foi falha. A maldade é a consequência da falha, né? Mas foi falha. Eu vou me manifestar assim, e toda vez que eu entender que tem algo que não está em conformidade, né, ou que estão mentindo para a população, né, eu vou me manifestar sim, sem dúvida alguma, mas sem jamais prejudicar a cidade de Maringá. Tanto é que, como secretário de Planejamento, a minha participação foi decisiva para liberar 450 milhões para o Contorno Sul. A minha secretaria está fazendo o projeto da esquina do Corpo de Bombeiros ali, que vai ser inclusive de madeira engenheirada. Vai ser a primeira obra de Maringá com madeira engenheirada, né? E o primeiro batalhão do Paraná. Então nós conseguimos trazer para cá. Nós vamos conseguir agora recursos para recap, nós conseguimos para a estrada rural, conseguimos para esgoto. Enfim, eu estou ajudando a prefeitura, né? Como eu fiz como prefeito. Você sabe, eu fui candidato a prefeito, venci os Barros, mas o Ricardo Barros foi um deputado que eu chamei à mesa para trabalhar comigo e trabalhou comigo 8 anos. Como o NVR do PT trabalhou, como o FAUR trabalhou, como o Nishimori trabalhou. Então, eu trouxe todo mundo para trabalhar junto comigo. E sempre dizia, gente, campanha é cada um para o seu lado. Agora é a cidade que precisa de todos. Eu vou me portar dessa forma. Eu vou ajudar a cidade de Maringá sempre, a nossa região, evidentemente. Né? Em especial falando do município, a cidade de Maringá. Agora, aquilo que eu não concordar, eu vou me manifestar sim, porque sou adversário do atual prefeito e a população jamais verá nós dois juntos no mesmo palanque. Obrigado. Mais uma vez, obrigado pela disposição de falar com a gente. Obrigado, eu que agradeço. Parabéns pela condução. Sempre brilhante, imparcial, né? Admiro o seu profissionalismo, Ronaldo. E agradeço o espaço e me coloco sempre à disposição do Maringá Post para quando for preciso. Conversamos hoje com o secretário de Planejamento do Paraná, Ulisses Maia, um político maringaense que tem dedicado a sua vida a esse universo, né, da política, discutindo as questões da nossa cidade, contribuindo com a nossa cidade. Evidentemente, algumas pessoas podem não gostar, outras pessoas gostam, mas é importante a gente reconhecer a contribuição, o papel, o engajamento e a presença constante do Ulisses no dia a dia da nossa cidade, como ele bem disse, né? Procurando conversar com as pessoas, estar com as pessoas, e esse talvez seja um dos pontos, inclusive, que mesmo seus adversários reconhecem como um grande diferencial, né? A presença do Ulisses no dia a dia da comunidade. E hoje ele esteve com a gente nessa boa conversa aqui no Maringá Post. Eu espero que você que nos acompanhou tenha gostado desse bate-papo. Aproveite para compartilhar, para comentar, enfim, para curtir esses nossos conteúdos. Eu sou Ronaldo Neso, agradeço você por ter nos acompanhado. O nosso podcast Ponto a Ponto volta e trazendo outras novidades para você. A gente se fala.